Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Dou graças a Deus por mais um momento de esperança. Hoje vamos refletir sobre o reino de Deus. Mais especificamente vamos falar sobre o reino da graça e o reino da glória. Esse é um assunto muito interessante. É um assunto muito lindo, por isso eu peço que vocês compartilhem essa mensagem de esperança com todos os seus amigos. E também não se esqueçam de ouvir os hinos no meu Spotify. Meus amigos, a Bíblia nos ensina que o reino de Deus está dividido em duas etapas. Ou seja, em dois períodos. Na primeira etapa, o reino de Deus recebe o nome de reino da graça. E na segunda etapa, recebe o nome de reino da glória. De acordo com o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 3, no verso 2, e Mateus, capítulo 4, verso 17, foi sobre o reino da graça que João Batista e Jesus disseram nas suas pregações: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus a que João Batista e Jesus se referiram foi sobre o reino da graça, porque com a chegada do Messias, com o nascimento de Jesus, foi então implantado nesse mundo o reino da graça. E o reino de Deus, meus amigos, é de grande importância para todos nós pecadores, que Jesus, quando ensinou os discípulos a orarem ao Pai Celestial, vocês lembram que na oração do Pai Nosso, Jesus disse que os discípulos deveriam pedir: venha o teu reino. Quantas vezes vocês já pediram pelo reino de Deus? Muitas vezes, não é verdade? Eu também já pedi muitas vezes. Em todas as orações, nós pedimos: venha o teu reino. Agora precisamos dar atenção a um detalhe que é muito importante. Porque Jesus não só ensinou sobre o reino de Deus, mas Jesus também nos ensinou que devemos viver em função do reino de Deus. Ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, meus amigos, é o cumprimento da promessa que Deus fez a Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram e Deus foi conversar com eles para resolver o problema do pecado. Deus prometeu a Adão e Eva que o descendente da mulher, ou seja, a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa que Deus fez a Adão e Eva está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15. O reino da graça, meus amigos, foi confirmado neste mundo no dia ou no momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, de acordo com a Bíblia, foi o golpe mortal na cabeça da serpente, que também é chamada de diabo e Satanás. E hoje, meus amigos e irmãos, por causa da vitória que Jesus alcançou sobre Satanás, quando ele morreu na cruz, em nosso lugar, por causa dessa vitória de Jesus, Deus nos convida a nos achegarmos ao trono da graça. E esse convite que Deus nos faz para nos achegarmos ao trono da graça está no livro de Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Notem, amigos, que é no trono da graça que está a nossa salvação.
E é por esse motivo que Deus nos convida a nos achegarmos ao trono da graça, porque é no trono da graça que Jesus Cristo está assentado à direita do Pai. E Ele intercede por nós pecadores. Ele intercede por todos os pecadores que se achegam diante dEle em arrependimento e confessam os seus pecados, pedindo perdão pelos pecados. Jesus então nos aceita, nos perdoa. E outro detalhe nesse verso bíblico é que devemos nos achegar ao trono da graça em tempo oportuno. E agora eu pergunto para vocês, por que devemos nos achegar ao trono da graça em tempo oportuno? Sim, porque hoje nós estamos no tempo da graça, é o tempo da salvação, é o dia da salvação. E quando se fala em tempo oportuno, é porque vai chegar um tempo que não será mais oportuno. O pecador não terá mais oportunidade de salvação ou de se achegar ao trono da graça. E por que ele não vai poder se achegar mais ao trono da graça? Sim, porque Jesus está prestes a se levantar, a sair do trono da graça para passar para o trono da glória. E quando Jesus fizer essa mudança, sair do trono da graça para se assentar no trono da glória, isso significa que o pecador não terá mais um intercessor para interceder junto ao Pai e o pecador encontrar a salvação. Porque o trono da glória, ao mesmo tempo, representa o trono do juiz, porque Jesus virá a este mundo assentado sobre o trono da glória. E ele virá como um juiz, não mais como um advogado, não mais como um intercessor. Você compreende esta mensagem, a profundidade dela? Que hoje nós temos a oportunidade de nos achegarmos ao trono da graça para sermos salvos em tempo oportuno? A segunda etapa do reino de Deus é chamado de o reino da glória. Então hoje nós ainda estamos vivendo no tempo do reino da graça, porque Jesus ainda está sentado no trono da graça. Mas em breve ele vai sair desse trono para vir a este mundo. E quando ele vier a este mundo para buscar os seus filhos, buscar a sua igreja, ele virá então assentado no trono da glória. A Bíblia diz que ele virá com glória, poder e majestade. Veja a diferença de quando Jesus nasceu nesse mundo, numa manjedoura. Jesus nasceu como um pobrezinho na primeira vinda. Mas agora, na segunda vinda, ele virá como Rei dos Reis, como soberano do universo. Veja que a mudança é muito grande. O trono da graça está ao alcance de todos os pecadores se salvarem. E trono da glória só será para aqueles que foram salvos. E eu me lembro que o ladrão lá na cruz é chamado de o bom ladrão, né? Porque ele se arrependeu dos seus pecados. Mas este ladrão que se arrependeu dos seus pecados, antes dele morrer, ele pediu para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você já leu isso na Bíblia, não leu? Esse pedido que ele fez a Jesus foi para entrar no reino da glória. E, meu prezado amigo e minha prezada amiga, a boa e grande notícia que eu tenho para te dar é que hoje a grande promessa de Jesus, a promessa que Jesus faz a todos os pecadores arrependidos, aqueles que se achegarem ao trono da graça, Jesus diz que aqueles que forem vencedores com Ele, ou seja, aqueles que permanecerem até o fim ao lado de Jesus, Jesus promete que esta pessoa vai se assentar no seu trono e reinar com Ele. Isso está escrito no livro do Apocalipse. Aquele que for vencedor, vencedor sobre o pecado, vencedor sobre o mal, mas vencedor com Jesus, porque Jesus mesmo disse
Sem mim nada podeis fazer. Então, os vencedores com Jesus terão o grande privilégio de se assentar no seu trono da glória. Amém por isso? E se esse é o desejo que você tem no seu coração, de também entrar no reino da glória e se assentar no trono de Jesus, como eu tenho também este grande desejo, se você tem esse desejo no seu coração, então eu convido para que você ore comigo neste momento. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Nosso querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de meditar nas lições que recebemos de Tua Palavra. Muito obrigado pela promessa, pelo convite que o Senhor nos faz para nos achegarmos ao trono da graça, a fim de sermos salvos. E muito obrigado porque se permanecermos salvos até o fim, até que Jesus venha nos buscar, nós teremos também o privilégio de nos assentarmos no trono com Jesus. Senhor, este é o nosso desejo. Por favor, dá-nos o Teu Espírito Santo para nos guiar sempre na verdade. Queremos permanecer ao lado de Jesus até o fim. Fortalece a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa confiança no Senhor e nas Tuas palavras. Por favor, aceita a nossa entrega, o nosso coração. Abençoe a todos os nossos amigos, nossos irmãos, que acompanharam também essa reflexão sobre o reino de Deus. Nós te pedimos tudo e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.